Охуеть. Вот и ракета, блядь. На нахуй еще одна, блядь. И еще, блядь. Три ракеты, блядь. Ёбаный рот. Экшен. Заказывали. Там, где как тот раз. Militares russos realizaram diversas ondas de ataque com mísseis, inclusive hipersônicos, e drones contra alvos de significância militar na capital ucraniana, Kiev. Por mais uma vez, a defesa antiaérea localizada na cidade e seus arredores não conseguiu repelir o forte ataque. As primeiras explosões foram ouvidas logo após a meia-noite, já desta segunda-feira, 21 de julho. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, havia pedido aos moradores da cidade para se deslocarem imediatamente aos abrigos oferecidos pelo governo, ao passo que a defesa antiaérea tentava derrubar drones e mísseis russos. Mais explosões foram ouvidas entre as 2 e 3 da madrugada no horário local. Um fato importante é que, apesar das múltiplas explosões e o uso intenso de drones, Kiev reportou somente a morte de uma pessoa. Um dado importante que comprova a intenção dos russos de atacar exclusivamente alvos usados para fins militares. Kiev não informou a real natureza dos alvos, mas a suspeita é de que os russos tenham bombardeado instalações usadas para a fabricação de drones, assim como depósitos de munições e centros de recrutamento de civis para a linha de frente. Não se descarta que o ataque também teve como alvo instalações da infraestrutura crítica do país, muito usada para a produção de material bélico. De manhã, o céu estava tomado pela fumaça resultante do ataque. Fora Kiev, os militares russos também lançaram drones e mísseis contra alvos de importância militar em Kharkovia, a segunda maior cidade da Ucrânia. Já em Ivano-Frankovsk, foi relatado que os russos utilizaram mísseis hipersônicos Kinjal. Em nota, o Ministério da Defesa russo confirmou o uso massivo dos meios de ataque, inclusive de mísseis hipersônicos do modelo Kinjal. Os meios de ataque foram lançados tanto a partir do solo quanto do mar e do ar, mostrando que a aviação estratégica russa continua cumprindo sua missão, apesar das tentativas da Ucrânia de a deter. Entre os alvos que a Rússia reportou estavam 3 lançadores do sistema antiaéreo Patriot e um radar do mesmo. Isso daria quase uma bateria inteira do sistema antiaéreo. Na noite entre os dias 19 e 20 de julho, outros ataques tinham sido realizados contra alvos militares ucranianos nas cidades de Odessa e nos arredores de Pavlograd. Это пизда, ребята! Это Одесса, блядь!
Еще какая-то хуйня летит. Ну что, туристы? Welcome to Одесса, блять. Боже. Хоть бы мама была жива. Мама, это единственное, чего я прошу. Сука, еще один летит. Пожалуйста, только мама. Прошу. Еба. Ultimamente, surgiu nas redes sociais a ideia de que os russos estariam intensificando seus ataques aéreos após Trump ter dado um prazo de 50 dias para que russos e ucranianos chegassem a um acordo de paz. Do contrário, uma nova política tarifária e de sanções seria adotada não só contra a Rússia, mas também contra os seus parceiros comerciais. Contudo, tal ideia, inclusive transmitida por alguns blogueiros brasileiros, é totalmente errônea. O fato de estes mesmos blogueiros não informarem com exatidão o contínuo uso de drones de forma massiva pela Rússia cria a sensação de que os russos estariam de fato acelerando os ataques por causa do prazo de Trump. Mas quem vem acompanhando o nosso canal já deve ter percebido que muito antes de qualquer nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, os militares russos já vinham realizando ataques massivos. E a suspeita era de que essa seria a nova cara do conflito no leste europeu. Um fato que reforça tal ideia foram imagens publicadas pela imprensa russa da expansão da produção de drones da família Geran. Nas imagens foi mostrada a produção em uma fábrica da empresa Alabuga. De acordo com seu diretor, Timur Shagivaleyev, atualmente a fábrica é a maior e de produção de drones em todo o mundo. Ele também afirmou que atualmente a produção de drones Geran aumentou em 9 vezes em relação ao plano inicial de produzir somente alguns milhares. A publicação das imagens da produção e o fato da expansão desta é um forte sinal de que os russos possuem condições plenas de manter o ritmo do conflito, mesmo sob sanções atuais e possível intensificação dessas devido à pressão dos Estados Unidos e da Europa. O aumento do ritmo de produção, justamente durante as sanções, é mais uma prova de que absolutamente nada, nem ataques à sua infraestrutura energética, nem sanções, nem a realidade da linha de frente foi capaz de segurar a expansão industrial russa para fins militares. Mas a situação no campo de batalha também se mantém tensa para a Ucrânia. Nas imagens a seguir, vocês vão ver alguns momentos de unidades militares russas tomando por completo o controle sobre novas determinadas áreas da linha de frente.
Unidades do 5º Exército Conjunto de Guarda do Grupo Leste tomaram a localidade de Malinovka, na região de Zaporozhye, sinalizando para uma retomada de operações de assalto das forças russas nesta região. As ações de assalto foram ativamente apoiadas por artilharia e operadores de drones de ataque, suprimindo metodicamente os pontos de fogo do inimigo e abrindo caminho para a infantaria. As Forças Armadas da Ucrânia sofreram perdas rápidas e assim recuaram, abandonando suas posições. As tentativas de resistência foram esmagadas e agora a bandeira nacional da Rússia foi hasteada em Malinovka. Outras unidades do Grupo Leste tomaram a localidade de Voskresenka, na margem ocidental do rio Mokryale, em Donbas. Também em Donbas, os soldados russos tomaram por completo o vilarejo de Podubne. A Austrália anunciou ao mundo o envio de 49 tanques M1 Abrams para a Ucrânia no contexto de um novo pacote de ajuda no valor de 980 milhões de dólares norte-americanos. Esse número é maior do que o último envio de 31 tanques, que na prática não influenciou em nada o rumo das coisas no campo de batalha. Desta forma, a Austrália mantém a tendência de continuar o envio de tanques, mesmo que as outras parcelas não tenham dado nenhuma vantagem considerável ou capacidade para a Ucrânia realizar operações audaciosas com apoio de tanques, como, por exemplo, operações de assalto. Sendo assim, é óbvio que o envio de Abrams pelos australianos não é um passo feito para realmente mudar as coisas no campo de batalha, mas simplesmente alimentar ainda mais o efeito psicológico causado pelo envio de armamentos por parte dos países ocidentais à linha de frente. O envio de 49 tanques M1 Abrams da Austrália não mudará o quadro geral na frente de batalha, por mais que se tente fazer isso agora. Para fins de comparação, uma brigada de combate blindada americana completa conta com 87 tanques Abrams. Ou seja, o que os australianos estão fornecendo é só pouco mais da metade das necessidades de uma unidade regular. Na prática, os tanques fornecidos pela Austrália serão, como antes, espalhados por várias direções e dificilmente se reunirão em um grupo de ataque completo, o que reduzirá em muito a sua eficiência. Em segundo lugar, mesmo que fossem concentrados, o efeito operacional de 49 máquinas, nas condições atuais, é extremamente limitado. Isso porque o cenário não é como foi a Operação Tempestade no deserto, liderada pelos Estados Unidos no Golfo Pérsico contra o Iraque, no início da década de 1990. A verdade é que a linha de frente está repleta de sistemas anti-tanque, drones FPV e artilharia anti-tanque. Os Abrams já foram destruídos quase todos antes disso. E agora, sem a devida proteção, revisão de táticas e tudo ou mais, o mesmo acontecerá. E pelo visto, não há sinais de que haverá mudanças até o momento. Em terceiro lugar, o modelo ocidental de tática de brigada, em contraste com o soviético, pressupõe uma ampla faixa de manobra, onde os tanques não são o ariete, mas um elemento de manobra e apoio de fogo. As Forças Armadas da Ucrânia não têm esse modelo nas condições atuais. Ao contrário, aliás, da Rússia, que tem tanques blindados e reforçados em várias camadas. Assim, tentar apresentar a entrega de 49 tanques como uma mudança qualitativa no fronte é, obviamente, uma opinião errada e incorreta, assim como foi nas inúmeras vezes que a Ucrânia recebeu armas do Ocidente. Mas a questão é quantas máquinas deste tipo os Estados Unidos e os países ocidentais pretendem enviar. Antes do início de 2023, o fornecimento de tanques estrangeiros também causou perplexidade, mas naquela época houve a arrogância do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Valery Zaluzhny, que recusou as instruções dos americanos e dividiu as forças de ataque em várias direções.
Como as Forças Armadas da Ucrânia agirão agora com os novos envios é uma grande questão. É bem possível que os novos tanques tenham sido enviados sob acordos rígidos para agir, por exemplo, sob o controle externo. É também bem provável que os ucranianos tentarão guardar tais tanques para possíveis planos de contraofensiva no futuro. Ainda falando sobre o recente ataque russo a alvos em Kiev e a destruição de quase uma bateria completa do Patriot, uma pergunta que você pode estar fazendo é: quantos mísseis do sistema Patriot a Ucrânia gasta para interceptar, ou pelo menos tentar interceptar, mísseis Iskander e Kinjal? De acordo com dados do Centro para Análises da Política Europeia, o CEPA, em meados de 2025, a Rússia atingiu um ritmo estável de produção de uma ampla gama de mísseis, cerca de 200 unidades por mês, ou seja, mais de 2.000 mísseis por ano, na estimativa mais conservadora. Esse número inclui os mísseis de cruzeiro RE-101, os mísseis balísticos Iskander e os mísseis hipersônicos Kinjal. A produção anual do PAC-3 o principal míssil para os complexos Patriot, é estimada em 500 unidades por ano. O preço de cada um é de cerca de 4 milhões de dólares. Para interceptar um alvo do tipo Iskander, os cálculos ucranianos do Patriot gastam de 2 a 3 mísseis interceptadores. Assim, a interceptação de um ataque mais ou menos intenso requer de 12 a 18 mísseis antiaéreos, ou seja, de 48 a 72 milhões de dólares de uma só vez. Se tais ataques forem realizados 3 ou 4 vezes por dia e ainda em locais diferentes, como já aconteceu, as Forças Armadas da Ucrânia podem facilmente queimar até 15% da produção norte-americana anual de mísseis interceptadores em até 48 horas. E se for realizado um ataque combinado com mísseis calibre RE-101 e drones Geran, o consumo de mísseis pode aumentar em 30% a 50%. Mesmo levando em conta os esforços dos Estados Unidos para aumentar a produção do PAC-3, mesmo instalando novos sistemas Patriot e baterias Iris-T, SAM-T e NASAMS, o desequilíbrio no sistema de contra-ataque não desaparece. E isso apesar de dezenas de países diferentes, com orçamentos enormes, estarem trabalhando na defesa aérea ucraniana. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. Lembrando para vocês que também estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.